Leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão do Salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Falemos o Aleluia, aleluia, a minha alma alegre. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre seja louvado. E assim nós devemos entrar na trajetória das pessoas e transformar completamente. Aqueles 10 leprosos estavam no deserto e um deles era samaritano. Contextualizando isso, leprosos
A lepra era uma doença não só vista como algo terrível no seu sentido físico, mas também como algo terrível no seu sentido espiritual. A desfiguração do corpo, os judeus entendiam que aquilo era um espelho da alma. Aquele homem foi tão afetado pelo pecado original que a alma se transfigurou no corpo, e a alma deformada agora também revela-se através do corpo deformado. E por isso este homem era lançado no deserto, entre a Samaria e a Galileia. É um deserto, e esse deserto, como eu já expliquei várias vezes para vocês isso aqui, é o símbolo da mansão dos mortos. Um dia Cristo vai descer e vai resgatar as almas. É o Sheol, né? E nesse deserto os leprosos ficavam. Eles eram totalmente apartados da sociedade. Eles tinham que largar suas famílias, seus filhos, suas mulheres. Quem estivesse com lepra não poderia ficar na Terra Santa, porque era uma pessoa impura, uma pessoa amaldiçoada. Ainda mais um samaritano, que era visto como um herético, né? É o que nós entendemos hoje talvez como pelos protestantes, né? Não seguia a religião oficial, não adorava o Senhor no templo de Jerusalém, mas sim num monte chamado Garizim. E ali eles renegavam o templo, os costumes da Torá, e viviam de uma maneira alternativa à religião judaica. E essa alternativa era às vezes permeada de paganismos, permeadas de superstições, de coisas que muito mais afastavam de Deus do que aproximavam. Então imagina uma pessoa leprosa e samaritana, e Jesus foi ao encontro daquele povo e mudou completamente a história desses 10. Eles começam a ter uma dignidade não só humana, eles começam a ter uma dignidade espiritual. Eles não voltam simplesmente para suas famílias, eles podem voltar para Deus, porque o desfigurar do corpo se torna agora numa transfiguração do corpo que mostra como a alma está agora, plena, saudável, sem nenhuma mácula, sem nenhum tipo de deformidade. E esse leproso, ele consegue perceber que Cristo é mais importante que a família. Cristo é mais importante que a sociedade, porque ele não continua com os 9, ele volta. Ele volta deixando claro para ele, então, que de fato ele encontrou uma pessoa mais importante da vida dele, que é Cristo. É assim que as pessoas têm que se sentir perto de nós. Nós, por sermos outros Cristos, por estarmos inundados da Santíssima Eucaristia, pelo sangue do Senhor, nós temos que entrar nas realidades deformadas das pessoas. Nós temos que invadir essas realidades e manifestar todo o cristianismo que nós temos, para que as pessoas consigam perceber que nós, talvez sejamos as pessoas mais importantes da vida delas. Porque talvez seus familiares, talvez seus amigos, talvez a sociedade na qual ela vive, está mais deformada que ele. E agora, entrando em contato com um verdadeiro cristão, ele vai, consequentemente, se curar no corpo, na alma, e vai levar essa cura para as outras pessoas que estão com elas. Portanto, nós temos um grande chamado no dia de hoje a sermos outros Cristos, tal qual como o bispo São Josafá, assim foi, ele é o bispo, ele é o santo do ecumenismo, porque ele estava em tensões muito acirradas entre os cristãos da Rússia, da época, né, da Rússia, que era a favor do catolicismo, a obediência ao Papa, e os ortodoxos, que tinham renunciado à autoridade do Papa. E ele estava no limite da tensão. Ele nasceu numa família ortodoxa, se converteu e virou um bispo, se tornou padre, bispo e formador também. Ele esteve em muitas reitorias de seminários e tudo mais, ele foi um grande formador. E ele ficava nessa tensão. Só que aquele homem era um Cristo mesmo no meio das pessoas. Tanto é que ele tinha fama de raptador de almas. Ele conseguia muitas almas para a Igreja Católica, para a autoridade do Papa, para os sacramentos. Não é à toa que incomodou tanto que morreu. Numa emboscada, ele estava indo evangelizar as pessoas e um grupo de ortodoxos foi e matou. Só que esse homem, ele era um homem tão pleno de Deus que ele percebeu na morte dele uma identificação total com Cristo. Ele já se parecia tanto com Cristo que ele ia morrer como um. E ele louvava muito nesse período, né, de morte. Tanto é que os algozes, depois da morte, se converteram ao cristianismo. Eles mesmos se tornaram católicos. Se isso aconteceu com o São Josafá, pode acontecer com a gente também. De uma maneira nova, de uma maneira
inusitada, porque Cristo não se repete. Ele quer te fazer um outro semelhante a Ele, um outro igual a Ele. Se Ele não nos dava a Eucaristia, olha, nós temos Ele já dentro de nós. Para sermos como Ele agora, temos essa sintonia clara de que Cristo já está em mim. E aí vamos então sempre pensar, o que é que Cristo faria se estivesse no meu lugar com essa determinada pessoa, com essa determinada situação, com essa determinada ocasião. Se você perguntar isso para Ele, Ele vai te responder o como se deve agir, o como se deve falar, o como se deve conviver. E aí, no final das contas, é a decisão de ser como Cristo ou não. E essa decisão é nossa. Somente nós podemos assim dar e realizar. Então, nessa Eucaristia, o Senhor nos dê um impulso ainda maior para sermos como Ele, uma vez que Ele já está em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.